E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. É o nosso segundo programa deste novo ano, depois dos prémios de 2025, da semana passada. E o primeiro que nós vamos fazer da campanha, primeiro e único, da campanha da primeira volta, da campanha verdadeira, não da primeira campanha, a primeira volta das presidenciais de 2026. Estamos numa semana já a acabar, aqui mesmo quase a entrar no dia de reflexão, nesse dia importantíssimo em que todos vamos liberar em quem votar, exceto o Nuno que já votou, não é? Mas alguma coisa vai também refletir nesse dia, não é? Vais pensar em alguma coisa, talvez, o que é que poderás fazer na segunda volta. Depender. Para mim é o dia do arrependimento. Provavelmente vais a um bar beber algumas lefes e duvels e outras coisas melhores. Mas foi uma semana muito interessante. No fim de semana anterior, muita expectativa de um determinado candidato e as coisas pareciam que estavam todas a correr bem, os astros estavam ali, coordenados todos, e depois apanhámos uma verdadeira bomba, ou ele apanhou uma verdadeira. Primeiro, acabou por um erro ali político, falar quem é que poderia votar na segunda volta, para depois acontecer a bomba, eu diria, da campanha. Portanto, acho que aqui o melhor é começar por quem está em Portugal. Hoje comigo, atenção, estão o Nuno Breiro e a Teresa Nogueira Pinto, eu sou o Vítor Nunes, e deixo aqui já para começar, Teresa, uma análise a partir de Lisboa, é esta campanha e os últimos, especialmente estes últimos dias, não é? Uma análise, olha, a campanha tem dado pelo país todo, mais do que em Lisboa. Amanhã haverá uma outra ação em Lisboa. O que é que me parece? Parece-me que se está a desenhar, parecem-me três coisas. A primeira coisa é um paradoxo, que é a pouca fiabilidade das sondagens, no geral, e também porque é particularmente difícil, e tem sido particularmente difícil a quem faz sondagens lidar com esta novidade, por assim dizer, não é? De ter vários candidatos, tanto que, por exemplo, no início, aos inquiridos não era perguntada a hipótese de votarem no Coutinho, porque não era considerado um dos favoritos, por assim dizer, e portanto estava excluídas como hipótese. E o que é que eu quero dizer com isto? Sendo frágeis, e há inclusive até vários artigos interessantes a explicar isso, sobretudo daquelas diárias de tracking qualquer coisa, não é? Exatamente. Eu acho que elas terão um papel, não direi absolutamente determinante, porque acho que o cenário já se está a determinar um bocadinho independentemente, eu não sei se amanhã sai mais alguma sondagem, mas o que é facto é que elas têm tido um papel muito importante porque as pessoas não sabem bem em quem é que, há candidatos em que há um voto emocional, convicto, ideológico, etc., mas há muitos candidatos e candidatos com fortes possibilidades de passar à segunda volta que não inspiram tanto, mas que são mais vistos como o menos mau, não é? Portanto, as pessoas normalmente sabem quem é que não querem, que é o mal maior, e vai variando, esse mal maior, e não estão muito convencidas em relação ao que querem. E, portanto, isso vai depender tudo nos cálculos para a passagem daquilo que as sondagens vão indicar. Curiosamente, há dois candidatos que estão muito mais protegidos desta volatilidade e deste efeito das sondagens, que é, por um lado, o Ventura, portanto, um eleitorado mais consolidado, mais mobilizado, mais entusiasmado, etc. E, portanto, se as sondagens lhe dessem um mau resultado, não dão, têm sido unânimes a passá-la à segunda volta e muitas em primeiro lugar, mas se dessem, o seu eleitorado iria votar na mesma e iria votar com garra para mostrar que as sondagens estão erradas, e dando com esta vantagem o eleitorado não deixa de ir votar. E depois António José Seguro, porque é a única hipótese no cardápio à esquerda.
seja, qualquer eleitor de esquerda que pense racionalmente na segunda volta não vai estar com aventuras de votar na Catarina Martins ou no Jorge Pinto. Portanto, estes dois candidatos estão mais ou menos libertos dessa coisa das sondagens. Mas elas, sendo pouco credíveis, vão ter um grande impacto. Isso é o primeiro. Depois acho que esta campanha tem sido uma campanha feia. E acho que isso se pode explicar por duas coisas. Pode-se explicar pela enorme competição, sobretudo entre 3 candidatos, Marcos Mendes, o Cotrim e agora ia dizer o Capitão Igor, also known as Capitão Igor, na passagem à segunda volta, não é? É verdade que António José Seguro também foi dado como, ainda não sabemos se é ele que passa ou não, mas apesar de tudo, ele tem para disputar o campo da esquerda, o Almirante também tem um bocadinho, mas, ou seja, a coisa ficou feia e também se criaram dinâmicas muito interessantes à volta desse feio que a coisa ficou e nos últimos dias ficou até mesmo, eu diria, muito, muito feio. E depois o mediatismo também, não é? O impacto que tem uma notícia há 3, 4 dias das eleições, as máquinas das campanhas, tudo isso é uma coisa muito pouco bonita de se ver, mas pronto, faz parte. E quando há uma grande competição entre candidaturas que são muito parecidas, que não têm muito mais para se demarcar, pronto, a coisa pode ganhar assim uns contornos um bocadinho menos simpáticos. E a terceira coisa que eu acho que é a mais interessante de todas é que estas eleições, parece, não é? Nós ainda não sabemos os resultados de domingo, mas do que nos tem sido dado a ver, do que dizem as sondagens, mais ou menos credíveis, e também da rua. Eu sei que eu agora pareço o Marcos Mendes a dizer a rua está muito boa, mas vai-se vendo, não é? Não chove, está boa. Hã? Não chove, está boa. Está bom, para passear, não é? Chover a podes, portanto, os candidatos que podem dizer que a rua está boa, é mesmo impressionante, porque está um janeiro particularmente deprimente, esta semana. E o que eu acho que se vai confirmar de certa forma é uma reconfiguração, que nós já tínhamos visto do ponto de vista do sistema partidário, mas aqui já não é do sistema partidário, não é? Uma reconfiguração do horizonte e do espaço político em Portugal, com uma coisa muito interessante, que é a fragmentação do chamado centrão, ou de uma coisa que não tem uma grande identificação política. Muito interessante que o Veimel ter dito que se perdesse, é mesmo para nos dar vontade de votar nele, para ver se ele se arruma em Belém e não tem iniciativas. Se perdesse, ia criar um partido ou um movimento, que é capaz de ir buscar bastante malta bastante não, mas alguma malta do PSD. Há aqui esta marca cosmopolita liberal, que eu acho que ficou um bocadinho lesada. Estou muito curiosa de ver o que é o balanço final, que só veremos no fim, não é? Prognóstico só no fim do jogo, desta de Cotrim, que representa o espaço liberal, pelo menos o que nós temos em Portugal, e um PSD absolutamente fragmentado, com muita gente que não está nada contente com a escolha, que é uma escolha de Montenegro, quer dizer, o Marcos Mendes é o candidato do montenegrismo. E portanto eu acho que isto é tudo muito interessante e muito divertido, embora um pouco deprimente. Muito bem. Nuno, à distância, como é que tens seguido esta campanha, especialmente estes últimos dias? O que é que especialmente olhando, por exemplo, para estes 2 candidatos que começaram, digamos, o Almirante, que era claramente favorito há 7, 8 meses atrás, e que agora já se fala, bom, só não vai ser ultrapassado pela Catarina Martins, porque falta pouco tempo, mas mais um mesito ou outro, acho que a coisa piorava ainda, e o Marcos Mendes, vindo do teu espaço político, digamos assim, que eu escondeste aqui, que também, em alguma altura, foi apontado como possível candidato que chegasse à segunda volta, e agora também parece que não, tirando uma das sondagens, mas que é a única que mostra na segunda volta. O que é que te parece? Parece-me tudo mal, mas antes de mais, olá aos nossos ouvintes e a vocês. Algo sobre isso, sobre a tua questão, sobre a questão do Almirante. I called it, não é? Quer dizer, como se costuma dizer, já há muitos meses que tinha esta suspeita de que, depois de ter visto a primeira entrevista, e, quando ele começou a aparecer, que seria alguém que foi aquilo que eu fui falando, eu até escrevi um artigo sobre isso.
há candidaturas que funcionam, há pessoas que funcionam no campo do imaginário e do sonho, e o Almirante funcionava corporizando aquele mito sebastiânico de alguém que vinha de fora como um herói, com força, com coragem para mudar as coisas. A partir do momento em que ele foi falando e foi tendo que passar do campo do etéreo para o campo do prático, do material, daquilo que é uma campanha eleitoral, foi um desastre absoluto, e portanto tem sido um meteoro a afundar-se. Posso estar muito enganado, mas estou absolutamente convencido que vai ficar na pior posição desses 5 que se fala que podem ter uma possibilidade de passagem à segunda volta. E portanto não estou nada surpreendido, estou satisfeito. Estou satisfeito porque de todos era aquele que eu de todo não queria que fosse eleito. Depois, perguntas-me sobre o Marcos Mendes, e aproveitando o apontamento, a Teresa dizia que é o candidato do montenegrismo, quer dizer, isso, o montenegrismo não existe, não há uma coisa. O Marcos Mendes é o candidato do PSD, é um ex-líder do PSD, foi um candidato que foi escolhido, foi um bocado imposto pela lógica da sua posição e pelo vazio de uma alternativa. E, portanto, o Marcos Mendes revela não uma escolha propriamente do Montenegro, mas uma fragilidade do PSD ter oferecido uma candidatura mais forte ao país. E isto põe-me num dos pontos que eu gostaria de referir, que é o seguinte, estávamos nós a falar há bocadinho ainda em off, que é a primeira vez em 40 anos que temos uma segunda volta, e há uma razão para isso. Eventual segunda volta, ainda não está decidido. Sim, mas à partida tudo indica, quer dizer, seria uma surpresa de todo o tamanho, e então cá estarei, da mesma maneira como estava a dizer o Fano, que acertei no Almirante, cá estaria para morder o meu próprio sapato, no caso de haver um vencedor à primeira volta. Mas há uma razão para provavelmente haver uma segunda volta. E isso é a mesma razão pela qual o PSD não apresentou um candidato forte, porque não apareceu aquela escolha óbvia, que como em todas as outras eleições antes, apareceu sempre alguém com uma força, como foi o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, como foi o caso de Cavaco Silva. Nas eleições anteriores, Cavaco e Sampaio bipolarizaram a coisa e portanto foi logo resolvida. Mas não apareceu. Quem é que não apareceu? Não apareceu Passos Coelho. Exato. E portanto, obviamente o candidato natural do PSD seria Passos Coelho, que decidiu não avançar por razões que nós já aqui discutimos, nomeadamente, imagina-se, ou imagino eu, que não esteja completamente disputada a possibilidade de ele vislumbrar ainda a possibilidade de vir a ser Primeiro-Ministro outra vez, não sabemos, mas decidiu que o seu caminho político não passaria pela presidência da República. Isso deixou o PSD órfão, e não deixou só o PSD órfão. Permitiu esta pulverização de candidaturas. Precisamente porque aquela que era o nome que afugentaria os outros candidatos a pensarem contra ele não tem hipóteses, não é? Claro. Quer dizer, o Ventura próprio disse que se Passos Coelho fosse candidato não seria candidato, o Almirante falou que se Passos Coelho fosse candidato não seria candidato, quer dizer... Uma parceria, de certeza. Obviamente, portanto seria uma lógica completamente diferente que teríamos aqui neste momento. E portanto esse é o primeiro apontamento. Esta pulverização, esta multiplicação, esta confusão que nós temos nesta primeira volta denota um vazio. A política os vazios preenchem-se, não havia de facto ninguém capaz de calçar os sapatos do tamanho do Pedro Passos Coelho e, portanto, gerou-se esta complicação. Uma segunda nota, plenamente de acordo com aquilo que a Teresa estava a dizer há bocado, da questão das sondagens, porque precisamente porque há esta novidade da passagem à segunda volta, o voto torna-se estratégico, portanto o voto útil é muito, muito, muito importante, precisamente, e ainda para mais há aqui outra questão, que é que se prende com a Ventura,
e aquele eleitorado que é do Ventura, e portanto eu tenho falado aqui muitas vezes sobre isto, quer dizer, o Ventura mais do que lutar com os outros, também luta, atenção, por isso é que ele pode ter um resultado muito, muito, muito bom. Mas apesar de também lutar com os outros candidatos pela disputa de eleitorado, ele acima de tudo luta contra, ele luta pela mobilização daquele eleitorado que quando vem votar só vota Chega ou só vota Ventura. Já tivemos aqui o programa que fizemos essas contas, também escrevi um artigo sobre isso, e portanto isso dá uma força muito grande para acreditar que o Ventura à partida passará à segunda volta. E então quer dizer que só sobra um bilhete. Não é? E portanto a partir do momento em que só sobra um bilhete e estão ali 3 ou 4 a lutar por esse lugar, o voto torna-se absolutamente estratégico e as pessoas estão sedentas da sondagem um bocadinho para dizer, eu vou votar neste que é para ter a certeza que não passa aquele. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu várias vezes aqui referi que nesse jogo de tentar escolher o mal menor para garantir a passagem, quem tendencialmente tem a ganhar é seguro. E é seguro porque é o candidato mais à esquerda, como a Teresa dizia, mas não só isso, é também aquele que mais beneficia, por ser, apesar de ser de esquerda, ser alguém que é estrangeiro ao sistema centrão, socialistão dos tachos e dos negócios e disso tudo, portanto, ele tem pelo menos essa aura, e portanto é alguém que consegue captar voto que de outra maneira poderia estar orientado para o Almirante, e é alguém que, como nós vimos, aliás, aquela polémica toda com os alegados passistas e com o Poças e que se tem discutido de malta de direita que apoia publicamente o António José Seguro, precisamente pela fragilidade de Marcos Mendes, também é Seguro que beneficia dessa fragilidade. De quem nós, sinceramente, eu não estava à espera que chegasse a este ponto da eleição numa posição tão forte, era Cotrim. Eu não dava grande coisa por Cotrim e continuo a achar que, voltando à questão das sondagens, é um bocadinho um fenómeno da sondagem. Porque, quer dizer, o que é que se dá o caso, por exemplo, de determinado eleitorado AD, se chegar à conclusão, o Marcos Mendes está em último e afinal o Cotrim é que é o tipo que não é o Ventura que está em melhores condições de bater o António José Seguro. O voto útil que antes era de Cotrim para Marcos Mendes passa de Marcos Mendes para Cotrim. Eventualmente, estamos aqui a fazer cenários, não é? E aqui é que está o perigo da manipulação das sondagens, porque eu tenho sérias dúvidas que Marcos Mendes esteja tão mal quanto as sondagens dizem que está, tenho sérias dúvidas disso, posso explicar porquê, e também tenho muitas dúvidas que Cotrim esteja tão bem como as sondagens dizem que está. Em relação ao Cotrim, por uma razão muito simples, o Cotrim é um fenómeno da bolha urbana. O slogan, sim, mas é um fenómeno que é acima de tudo urbano, moderno, relativamente jovem, e portanto a bater ali uns 30 e 40 anos e talvez algum mais jovem também, mas acima de tudo um fenómeno urbano, modernaço. O próprio slogan liberal não diz rigorosamente nada na província aos portugueses, quer dizer, fora de Lisboa e do Porto, o slogan liberal não significa nada, quanto muito significa corte de subsídios e diminuição das pensões ou austeridade, não é? Quer dizer, em Portugal é isso que significa esse slogan. E portanto eu não vejo como é que alguém que sai desta pool, ou pelo menos posto de outra forma, eu não vi nada em Cotrim que justificasse o pulo desta limitação estrutural que a IEL tem e do qual nunca conseguiu ultrapassar, para que Cotrim, de repente, que Cotrim passasse um bocadinho tudo bem, mas uma coisa são 9, 10%, lá está, outra coisa estamos a falar de estar nos 20% e é ele que, quase os 20%, é ele que pode passar a segunda volta. Tenho sérias dúvidas que ele esteja nessas condições. E pelo outro lado, duvido que Marcos Mendes esteja tão fraco, porque apesar de tudo, é o candidato do PSD. E
E sendo que o Almirante é o descalabro que é fora desta bolha e daquela votação dos tais 8, 9% que já se sabia que à partida o Coutrinho poderia ter, isto ainda dá espaço para em eleitorado da AD o Marcos Mendes estar francamente acima dos 20%. Portanto, a ideia de que aquelas pessoas que votam PSD, no matter what, vão lá votar, quer dizer, é o núcleo duro do partido. Nunca o PSD teve menos que 22, 23% em eleições, nunca teve. E portanto, achar agora que o Marcos Mendes tem 14% parece-me claramente exagerado. E, portanto, eu acho que há aqui um desvio por parte das sondagens, não vou entrar na teoria da conspiração, mas, enfim, elas também são encomendadas e também são pagas e há toda uma panóplia de sondagens para todos os gostos, portanto, que nos dá asa a muita dúvida sobre todo o processo, mas, acima de tudo, eu acho que as sondagens ainda hoje em dia têm uma dificuldade muito grande em lidar com o novo paradigma em que já não há aquela questão do telefone fixo e, portanto, há um conjunto de segmentos da população que passa paulatinamente debaixo do radar das sondagens. E se normalmente quem tem sido prejudicado por isso, por exemplo, era o CDS, era bastante, tradicionalmente, o Chega foi paulatinamente desvalorizado nas sondagens, precisamente porque entra por esses segmentos da população que passam debaixo do radar das sondagens, e eu creio que também há um espaço para que possa estar a acontecer o mesmo com parte da candidatura do Marcos Mendes. Portanto, eu diria que vai haver mais voto no Marcos Mendes do que aquele que se está à espera que haja, e muito menos em Coutrinho. Isto ainda antes de entrarmos pelas polémicas que estavas aí a referir. Mas sim, deixamos isso para a próxima volta. Eu sobre as sondagens, eu concordo com o que vocês estão a dizer. Falei com algumas pessoas também ligadas às candidaturas e que também dizem mais ou menos o mesmo. É muito difícil neste momento, por exemplo, prever o que é que vai ser a participação. Nós nos anos 80 e 90 nós tínhamos 5 milhões a 6 milhões de pessoas a votar. As últimas eleições tivemos 4 milhões 250 ou 260, não é? E portanto nós temos aqui um espaço. Também era um segundo mandato, atenção, era uma reeleição. Era um segundo mandato, exatamente, era um segundo mandato, mas mesmo os números anteriores eram um bocadinho... Tivesse uns 5.400, uns 4.004. E portanto, tu, com uma eleição tão disputada como esta, e que tiveste, tem muito mais candidatos, a última sabíamos quem é que ia ganhar, quer dizer, a única discussão ali era um bocadinho a Ana Gomes e o Batão Vermelho e o Ventura, que ainda estava a crescer, portanto não era um Ventura com mais de 1 milhão de votos na altura, estamos a falar de um Ventura e o Chega de 200 mil, ou nem sei se na altura já teria 200 mil, mas bem, provavelmente ainda era na altura do deputado único, portanto na casa dos 80 mil votos ou assim. Agora tens um fenómeno que é, se nós voltamos aos valores dos anos 80 e temos 5 milhões e meio a 6 milhões de votos, para onde é que vão esses votos? Esses extra 1,250 milhões a 1,5, não é? Quer dizer, para onde é que vão esses votos? Vítor, isso é muito difícil olhar nisto. O que diz as últimas eleições é que tendencialmente a diminuição da abstenção beneficia em larga medida o Chega. Claro, exatamente. E por isso é que tu tens o Ventura, e toda a gente acha credível que o Ventura passa a primeira volta e até fica em primeiro, não é? É essa a ideia que já toda a gente aceitou. Agora, depois tens a questão do Almirante. Será que ele rouba só votos a outros no espaço do PS, no espaço do PSD, ou também vai buscar votos à abstenção? Também é um fenómeno que é interessante. Pegando nisto, e eu, mais do que falar nas percentagens, eu gosto de olhar para os números absolutos. Por isso, concordo com o que tu dizes, tanto em termos de Coutrinho como em termos de Marcos Mendes. E também em termos de Seguro, não é? Portanto, o Seguro vem de um espaço político que nas últimas eleições, que foi as piores do PS em muito tempo, mesmo assim é 1.200.000 votos. E, portanto, 1.200.000 votos, se tiveres mais ou menos abaixo dos 6 milhões, são 20%. Portanto, e parece-me que também vai buscar, apesar de não serem muitos, mas vai acabar por ir buscar muito voto útil à esquerda, mais à esquerda, ao LIVRE. O voto de esquerda não serão muitos, mas ao PCP,
por aquilo que nós já falámos aqui. Eu até cheguei a dizer que eu achava que poderia alguma das candidaturas desistir, acabou por não acontecer. O rapaz do LIVRE ainda sugeriu isso, mas em termos de uma coisa é as candidaturas, outra coisa são os votantes. E o votante pode dizer, espera lá, eu não vou votar aqui na Catarina Martins, por muito que gosto dela, ou no António Filipe, porque vou dar uns votinhos. Não são muitos votos, mas podem ser o suficiente para garantir a eleição. Em relação ao Cotrim, que eu acho que é aquele mais interessante, que esta subida nas sondagens, nós olhamos para os números absolutos e olhando para a mesma base, 5 milhões e meio a 6 milhões, para ele ter 20%, estamos a falar de uma candidatura que passaria do melhor resultado da Iniciativa Liberal, que até foi com ele para o Parlamento Europeu, que é 370 mil, acho eu, 380 mil, para 1 milhão de votos. De onde é que vêm esses votos? Eu acho que é isto que nós temos que perceber. De onde é que poderiam vir esses votos? Eu acho que se o Cotrim, quando tiver 600, 700 mil votos, é um excelente resultado. É o outro mundo, resultado de outro mundo para a Iniciativa Liberal. Agora, é o típico. Quem conhece a Iniciativa Liberal, como eu conheço, lá tem estado e ter amigos lá e ver o comportamento. É a bolha da IEL sempre que aparecem umas eleições, o crescendo, mas como tu dizes, é urbano, são as redes sociais, qualquer coisa que acontece é tipo claques de futebol, mas depois chegamos às eleições e as coisas não são bem assim. E acho que esta euforia até lhes faz mal. E em relação ao Marcos Mendes, é a mesma coisa que o seguro. Vem de um espaço político que vale 1,5 milhão de votos, 1.600.000 votos. Eu não acredito que 50% das pessoas do PSD não vão votar no Marcos Mendes. Pois seria um descalabro isso, não é? Qualquer resultado abaixo dos 20% para o Marcos Mendes é um descalabro, não é? Sim, podia ser um descalabro maior se fossem só 600 mil, não é? A votar, se não fossem 1 milhão. Eu acho que ele perfeitamente pode chegar a 1 milhão de votos e é aqui que está a grande questão. A questão para mim é quantos votos é que vai ter o Ventura? Consegue motivar aqueles que motivava nas legislativas? Ou vai ter um problema como nas europeias? Essa é que é a grande questão para o Ventura. E isso pode ser uma surpresa. Pode ser. Se o Ventura não motiva os tais 1 milhão, 200 mil, 300 mil a ir votar e só lá vão 800, ele não está na segunda volta. Não passa. E essa é a grande questão. Mas isso também não vai beneficiar ninguém em particular. Quer dizer, beneficia na medida em que abre o bilhete. Abre o bilhete, não é? Mas não são mais votantes para as candidaturas. Pronto. Eu acho que isso não. Isso sinto. E esta semana foi muito boa para o Ventura. O Ventura praticamente não foi atacado e praticamente ninguém falou. O único que falou foi o Cotrim, mas que até foi bom para ele, que na segunda volta e tal, e não sei o quê. Uma semana que poderia-se ver algum candidato a atacar o Ventura, eu acho que eles escolheram, o Ventura já lá está. E, portanto, vamos atacar entre nós. Portanto, Marcos Mendes atacou o Cotrim, foi buscar a Carla Castro, foi buscar o Pedro Brinca, que foi o candidato da Iniciativa Liberal por Coimbra, título liberal, não é? Apesar de ele nunca ter estado na Iniciativa Liberal, o Almirante foi fazer ataques também para um lado e para o outro, mas ninguém apontou ao Ventura, porque perceberam isso. Mas isso é capaz de ser a pior coisa que, paradoxalmente, é capaz de ser a pior coisa que podia acontecer ao Ventura. Também pode ser, quer dizer, quem somos ele vive disso, não é? Pois, exatamente. Mas há quem diga que ele já está a moderar, se eu ouvi aí os comentários, que está-se a moderar para a segunda volta, até acho que foi o Cotrim que chegou a dizer isso, já está a tentar apresentar uma nova ideia, uma imagem para a segunda volta. Não sei, provavelmente, isto são as jogadas políticas numas eleições assim. Agora, é muito difícil, não consigo olhar para estas sondagens, porque, por exemplo, numas legislativas, ou mesmo autárquicas, nós temos uma base do que é que aconteceu nos anos anteriores. Nas eleições anteriores. Tu aqui tens gente do mesmo espaço político a dividir-se. A esquerda também tem vários candidatos. O problema é que a extrema-esquerda está muito fraca. Não é? Os 1.800.000 a 2 milhões que votam na esquerda, muito pouco votam na extrema-esquerda. Portanto, vão ter que acabar por votar no seguro ou não votar. Mas quando já aparece um Augusto Santos Silva ou um Pedro Nuno Santos, desculpa, já com uma mensagem tipo o seguro, nós aceitamos o seguro e portanto vamos dar aqui um apoio mesmo com um bocadinho envergonhado, o PS está do lado dele e portanto eles, para mim neste momento têm tranquilamente 1.200.000 a 1.300.000 votos, 1.000 votos, desculpa, e é aí que
Foi interessante ver esta semana, e agora pagaria já, entramos nas polémicas e nas discussões, de como é que vocês viram este acontecimento, vamos chamar acontecimento, eu nem lhe quero chamar polémica, que é uma primeira vez, eu não me lembro disto acontecer em Portugal, este tipo de discussões, não é? Já nos Estados Unidos isto é o que mais acontece, e eu lembro-me de candidatos de ter de desistirem por situações, talvez um bocadinho mais graves, mas que estavam provadas, mas em Portugal nós nunca tivemos este tipo de discussão, era sempre uma coisa que ficava um bocadinho no tabu, podia haver umas jogadas de bastidores, mas não ia para os jornais. Como é que tu vistes, agora eu começo por ti, Lobreiro, um bocadinho mais estás à distância, este fenómeno, a reação, não tanto o caso de uma pessoa com a outra, isso para mim acho que é um bocado, a discussão será deles, mas as reações dos candidatos, as reações Bem, eu tendencialmente esta coisa do Me Too é uma cena que não me assiste. Claro. Portanto, começo logo por aí. Portanto, quer dizer, nós temos um due process e não é por uma senhora vir para o Instagram fazer umas alegações que de repente um terceiro passa de besta a bestial, de bestial a besta, uma coisa assim do género. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto não é pelo facto das alegações já existirem há 2 ou 3 anos que também passam a ser verdadeiras. Alegações são alegações, pronto, portanto, e alegações para mim não é uma coisa que tenha particular valor, quer dizer, se fossem dezenas e dezenas e dezenas de pessoas e tal, e uma coisa assim, cassetes de vídeo, quer dizer, fosse assim uma coisa, ouvia-se o Coutrinho dizer aquelas barbaridades gravado num áudio que andava a circular, quer dizer, pronto, isso eram outras coisas. Agora, palavra assim, pá, lamento, mas nós temos que viver numa sociedade, tem regras, e a partir do momento em que o Me Too ensinou isto, quer dizer, a partir do momento em que só porque uma pessoa faz uma denúncia, aquela pessoa é cancelada, está aberto o caminho para os oportunistas das denúncias simplesmente atirarem a lama que querem a quem de direito e os inocentes a pagarem pelos culpados. Portanto, isso não é uma coisa. Aquilo que eu acho que foi relevante foi a reação de Coutrinho. Ou seja, a reação dele é que é francamente má, porque representa uma fragilidade e uma incapacidade de lidar com a adversidade. E isto é uma coisa que é interessante, porque a verdade é que a IEL tem muito boa imprensa. E, portanto, o Coutrinho não está habituado a isto. E ela é um bocadinho um fenómeno como o Bloco de Esquerda, e portanto, precisamente porque é este fenómeno urbano, e é cool, e é isto e aquilo, e portanto, e tinham aquela coisa toda do somos liberais nos costumes, e não sei o quê, é uma coisa que entra muito bem nas redações, e agora está na moda, e gosta muito de beijem à sexta-feira nos sítios onde estão os jornalistas, e são todos amigos, e não sei o quê, e portanto, a verdade é que aí ele tem muito boa imprensa, e o Coutrinho foi o único, porventura por ser de Lisboa e por ter-se captado, ter liderado o partido numa altura onde foi capaz de captar essa boa vontade. O Coutrinho sempre teve excelente imprensa, sempre está habituado a lidar os jornalistas como os amigalhaços, que serve para dar uns recados e para fazer as coisas a ver se consegue passar a mensagem. O que ele não estava habituado é àquilo que os outros todos estão. É ter os jornalistas a morder-lhe os calcanhares, a perguntar-lhe as coisas que ele não está interessado em falar. Isso é a primeira vez que lhe aconteceu. E aquilo que ele mostrou é que estava claramente impreparado para isso. Quer dizer, alguém imagina haver umas alegações contra o Ventura e o Ventura vir balbuciar, vocês estão a dar cabo da vida e o que é que não sei o que, a vitimizar-se. Nunca na vida. Não, o Ventura, de tudo aquilo que lhe tiraram para cima, fortaleceu-se e fez-se o homem, e aliás é por se fazer homem forte e capaz de levar com esses embates todos, não é? Um bocadinho
à Trump, que ganha apoio das pessoas. As pessoas respeitam a coragem, as pessoas respeitam a capacidade de levar o embate, a força. E aquilo que o Coutinho mostrou é que é muito este modernismo woke, quer dizer, isto é tudo muito bonito quando estão todos de acordo comigo, mas depois quando me batem vou chorar para a mamãe, porque é o mimado e portanto a coisa não lhe correu bem. E depois ainda foi meter a questão do Ventura pelo meio, e depois que se trocou, e que ficou sem dormir, e que não sei o quê, quer dizer, aquilo é uma palhaçada. Sem cabeça ou cabeça perdida. Palhaçada, é uma palhaçada, porque quer dizer, então, quando nós tivermos o Donald Trump a dizer que era Groenlândia, e o nosso Presidente da República fica muito, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não consigo dormir, porque temos aqui um problema, o que é que eu faço à NATO? Fiquei a ver séries da Netflix para dormir um bocadinho mais tarde, ou o que é que eu penso assim? O que é que eu faço agora, não é? Quer dizer, o mundo lá fora é inóspito, é difícil, ele está-se a candidatar a um cargo de chefe de Estado, não pode ser abalado da maneira como foi por uma coisa destas. Primeiro, por uma alegação que não tem qualquer espécie de fundamento, pelo menos que se saiba, e segundo, pelo trabalho natural dos jornalistas de morderem o osso. Ele tinha que utilizar isto para fazer outra coisa qualquer. Isto numa altura que ele escrevia uma carta aberta ao Montenegro, dizer que ele é que agora é que era o Presidente da Junta, e eu é que sou o Presidente da Direita, portanto agora faça o favor, vote lá em mim e largue lá o barco de Mendes, que é uma coisa que obviamente nunca iria acontecer, é um número de circo. Portanto, isto lá está o meu prémio da semana passada, não? Os patins em linha, o cotrim, a fazer malabarismos e saiu mal. Prendeu-se-lhe o terno na cremalheira e isto atelou-se ao comprido no meio do chão. E, portanto, eu acho que isto vai bater, não vai bater tanto quanto as pessoas imaginam, porque as pessoas estão a imaginar que ele estava muito mais alto do que ele na realidade estaria, e provavelmente aquilo que este caso será o bode expiatório para o mau resultado, que agora vai passar a ser o mau resultado, por causa das expectativas tão grandes e depois deste estatelance tão grande. Portanto, aquilo que à partida seria uma grande vitória, que era ter qualquer coisa acima dos 10%, era uma grande vitória para Coutinho. Agora, ele agora mesmo tenha 3 ou 14%, é um derrotado. E foi derrotado por ser estatelado ao comprido na reta final da campanha. Teresa, o que é que tu tens a adicionar a isto? Como é que tu viste este movimento quase Me Too? Eu também, à portuguesa, de aparecer alguém e depois... acima de tudo, eu acho que o mais interessante é a reação do que é que aconteceu nos últimos dias. Não tanto a alegação como também concordou, mas acima de tudo a reação e como é que uma candidatura que parecia que estava e que ia ganhar tudo, desacontece isto e há um descambar, quase uma avalanche. Olha, eu achei, deixa-me ver, eu acho que idealmente não se discutia este tema, mas entendo que discutir, eu acho que nós só podemos pensar numa coisa, só há duas hipóteses, ou a alegação é verdade, ou a alegação é mentira. Certo. Se a alegação é verdade, acaba aí, não é? Não vou tecer considerações sobre se a alegação for verdade, o que é que decorre daí. Se a alegação for mentira, e tendo em conta o contexto profissional de quem faz a alegação, também é uma grande chatice. Ou seja, quer seja verdade, quer seja mentira, é uma história muito triste. Seja de um lado, seja do outro, não é? Uhum. E, portanto, quando eu digo que esta campanha teve coisas muito deprimentes, falo em concreto disso, porque há aqui um lado em que não se escapa. Só há duas hipóteses e, portanto, em fazendo uma leitura política, eu percebo que é inevitável não se fazer uma leitura, até porque isto assume uma dimensão política, inevitavelmente. Depois, há outra coisa que eu também acho que podemos refletir, saindo agora do caso em concreto, até porque faz-me alguma confusão todo o contexto, tudo aquilo, mas saindo do caso em concreto e pegando um bocadinho no que o Nuno estava a dizer, episódios desta natureza também ganham uma dinâmica nova depois do Me Too, etc. E o progressismo liberal e a IEL foi durante muito tempo, e agora é só por estratégia e oportunismo que se está a demarcar disso, porque foi até muito tarde, quando já muito boa gente andava a dar a cara e a arriscar-se no combate contra o wokeismo,
estiveram sempre caladinhos em cima do muro, nem woke nem anti-woke. Ou do outro lado, Teresa, aliás. Do outro lado, desculpa. E do outro lado, sim. Eu sempre os vi nos primórdios do combate contra o wokeismo e ela era o adversário. Exatamente. E com aquela rapariga de bebê Riz, que eram liberais em toda a linha, a maneira Madalena. Como trataram Madalena, os Ana Madalena, sim senhora. Ana Madalena, exatamente. É um meme que ficou, esse ficou. Exatamente. E o feminismo liberal. E essa ideia de que no fundo é uma ideia exatamente, quer dizer, não há qualquer diferença com aquilo que é o feminismo da Irene Monteiro ou da Mariana Mortágua, que é a ideia absurda de que nós temos que acreditar em todas as mulheres pelo simples facto de serem mulheres. Tal como é absurdo dizer que todos os homens são bons ou que todos os homens são maus e dizem sempre a verdade ou dizem sempre mentiras, o mesmo também é absurdo, nós graças a Deus nisso não há diferenças de sexo, portanto podemos ser umas velhacas e uns velhacos ou muito boas pessoas, muito boas mulheres, muito bons homens. E portanto alimentou-se um bocadinho isto e agora de repente parecia, e eu acho que isto posso fazer sem... acho que isto pode ser dito, quer dizer, não... De repente nós olhávamos para toda a tentativa de gerir a crise, de gestão de crise, que eu admito que deve ter sido, e aliás a própria cara do Coutinho está com uma cara muito, muito cansada esta semana e muito abatida, mas nós olhamos para a forma como se geriu a crise, como aqueles avançados, não é? Todos os partidos têm os seus avançados, vinham dizer e fazer, e às vezes até assim um bocadinho agressivos, e de repente parece que esquecer o progressismo liberal, etc, etc. Claro que o que interessa aqui é se é verdade ou não, isso nós nunca saberemos, e portanto eu não vou alongar-me sobre isso. Mas acho que o que é interessante são as contradições, não é? Por um lado, essa ideia desse progressismo e agora de repente já levantar uma suspeita em relação a isso. Acho que isto, lá está, acho que isso tem um impacto, sobretudo porque se trata de uma candidatura à presidência da República. Acho que acaba sempre por ter um impacto e nesse aspecto é dramático. E é dramático se for mentira, não é? Porquê? Porque se está a queimar uma candidatura, independentemente de ser uma candidatura que eu não aprecio especialmente, mas é impressionante como de facto uma notícia, plantada ou não, pode rebentar com uma candidatura, o que se calhar há uns tempos não era desta forma, porque nós não conseguíamos ver a toda a hora, reagir a toda a hora. Teresa, mas não achas, desculpa lá, não achas que tem a ver um bocadinho com a maneira como ele reagiu? Porque, quer dizer, imagina que a notícia era sobre o Ventura. Achas que quer dizer, ele teria encontrado uma forma de reagir completamente diferente? Acho que ele tem maiores... Acho que tens razão, mas acho que tens razão e eu via isso sob dois aspectos. Primeiro, porque acho que a posição a partir da qual ele fala é uma posição que o fragiliza mais fraqueza, sem dúvida, para reagir a isto. E depois, porque acho que concordo absolutamente contigo, ele não reagiu nada bem, depois dizer que é que não sabia onde estava com a cabeça, que diz aquelas coisas de manhã, uma coisa da candidatura da segunda volta e depois diz outra, quer dizer, nada daquilo fazia sentido, e é óbvio que tu também pensas, não quero um tipo que não sabe gerir uma crise, mas eu também acho que o facto de ele gerir tão mal, depois também aumenta as pessoas pensarem, não é? Quer dizer, a reação também depois levanta, se calhar... Dá para os dois lados, portanto, podem dizer ele ficou tão transtornado porque é mesmo mentira, ou então ele ficou muito fragilizado porque é mesmo verdade, quer dizer, isto dá sempre para fazer as interpretações todas. Dá, mas se ele tivesse reagido à patrão, talvez fosse mais fácil fazer a gestão de crise. Pois não, isso sem dúvida. Se reagir isso, me fizessem isso, não é? Quer dizer, sendo mulher é mais difícil fazerem isso. E depois há aqui uma coisa terrível, que é nenhum homem... Se eu amanhã endoidecer e decidir fazer uma coisa no Instagram a dizer que tu me tentaste assediar, isto é uma chatice. Não é? Nenhum homem... Não é uma acusação de violação, é uma acusação de assédio, não é? Que disse umas coisas feias, não é? O que tu dizes, e muito feias. Não fui eu que andei a defender a criminalização do piropo, infelizmente hoje em dia o assédio tem uma gravidade grande. Claro, sim, mas óbvio. Aquelas coisas que a senhora disse, que o homem disse, foram particularmente violentas. Não foi só, ele foi não sei o quê, ou isto, quer dizer, é uma coisa... Mas é muito difícil provar. Foi uma coisa violenta. Muito violenta.
Claro que é preciso provar, mas hoje em dia a acusação de assédio é uma acusação muito pesada, pode rebentar com carreiras, rebentar com reputações. Sem ter prova física, sem ter uma prova física. Uma tentativa de violação, uma violação, tens a prova física. Está bem, mas tu por definição de assédio não tens provas físicas, não é? Claro, exatamente, é quase a palavra de um contra o outro. E é dramático, eu acho que é sobretudo dramático o timing, não é? Se fosse outro timing, talvez não houvesse esta coisa, há aqui alguém que está a ser muito sacana, não sabemos de que lado. Eu acho que a seu tempo, esta coisa do Me Too vai acabar naquilo que é uma evidência. Independentemente do que é que seja que aconteceu, se é para tornar público, é através dos tribunais. Não, uma acusação lançada assim, no ar, na cibernética, isto a seu tempo vai-se virar contra quem as faz. Vai-se virar contra quem as faz, porque precisamente porque os danos são tão grandes que depois não há maneira de aferir se eles são justos ou são injustos. A única maneira de estar a dizer é assim, olha, se aconteceu, é terrível, é ir às autoridades competentes, não há outra forma. E aí é outra discussão. Agora, o que é que impede uma pessoa de ir às autoridades dizer que disseram isto e aquilo e não sei o quê? E depois o outro vai defender em tribunal e aquilo corre em tribunal. O homem provavelmente sai inocente porque não há maneira de provar rigorosamente nada. Mas aí ela pode falar à vontade. Eu acusei e fui para tribunal e não sei o quê. E pronto, aí já podia dizer agora. Não houve nunca processo nenhum e de repente atira-se isto, como é que a gente pode sequer dar credibilidade a uma coisa destas? E, portanto, eu acho que isto é uma novidade, deriva de facto do Me Too e, portanto, houve aquela excitação progressista, que é aquilo que a Teresa estava ali a dizer, no fundo, se és oprimido, és bonzinho. Portanto, os oprimidos não mentem, os oprimidos têm sempre razão, que é esta ideia do progressismo woke, e está a morrer, e portanto a seu tempo nós vamos retornar a uma espécie de normalidade, em que se queres fazer acusações públicas sobre uma pessoa, ou tens provas, ou então vai pelos canais competentes. Mas espero que sim também. Mas eu queria só acrescentar uma coisa, isto não tem nada a ver com este episódio em concreto, mas que eu achei muito interessante, até não sei se vocês viram a entrevista do Coutrinho ao Santana. Não, li só algumas coisas, mas não vi. Ele a dada altura, e eu acho que isto explica só uma coisa em particular, que é como é difícil sustentar a dualidade do em cima do muro. Sobretudo quando ele aqui também está a competir com um eleitorado, está a querer entrar também numa direita conservadora. E às tantas, o Santana pergunta-lhe se ele alteraria alguma coisa em relação à legislação atual em matéria do aborto. E ele responde que a única coisa que alteraria, ou que acha que se deveria refletir sobre, é que acha que o pai, e atenção, ele falou num pai, que acha que o pai deveria poder ter uma opinião, uma posição em relação à criança. Falou numa criança, ok? Porque faz sentido, se tu usas a palavra pai, depois não vais falar num amontoado de células. E depois, a coisa fica muito complicada. Porque se tu falas num pai e numa criança, depois como é que saltas para a questão do aborto? Choca um bocadinho mais. E ele, até a formulação da frase que faz, vê-se que ele percebe ali como é que eu vou gerir isto. Então ele diz, o pai deveria ter uma opinião sobre essa vida cuja gravidez está a ser interrompida. Vocês percebem que isto não faz sentido. Nada, é um paradoxo, aliás. É um paradoxo. A vida está a acabar e não é, quer dizer, o que está a acabar, a gravidez é interrompida e portanto a vida é terminada. Só que ele percebe que não pode saltar de falar de um pai e de uma criança, e aí era dar um toque no fundo. Pronto, eu por acaso até concordo. A minha opinião em relação a isso é diferente da dele, mas eu até acho que isto é um ponto que ele levanta que é um bom ponto. Quer dizer, então, e o pai? Mas falar em pai implica sair da lógica do amontoado de células, meu corpo, minha escolha, só meu corpo. E isto mostra bem como se está como este liberalismo depois não consegue responder às coisas na hora do vamos ver. Porque
ou é um amontoado de células e não tem pai, tudo bem, interrompe-se uma gravidez e não... Ou então falas de uma criança e num pai e depois já cuja vida é interrompida, quer dizer, cuja gravidez vai ser interrompida. A gravidez é interrompida. É o problema, é o problema das definições da alegada neutralidade científica do liberalismo, não é? À la Rawls. Em que as 10 semanas é o limite, ok, então quer dizer, às 9 semanas é uma coisa e às 11 semanas é outra coisa, à meia-noite é uma coisa, à meia-noite e 1 é outra coisa, andam todos ao mesmo ritmo, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, é o problema das definições, porque obviamente as definições são completamente subjetivas, subjetivas assim, e depois as pessoas fazem as visões na sua cabeça. Exatamente. Mas é muito interessante porque mostra como a linguagem é absolutamente fundamental. Claro. Lá está, se a tua mulher ficar à espera da bebê amanhã, tu dizes, vou ser pai. Por isso é que a determinada altura os proponentes do aborto passaram a chamar-lhe IVG, não é? Que é uma coisa científica, ascética. Claro, não é o aborto, a violência. E ele cedeu à linguagem conservadora, mas depois não queria retirar a consequência até ao seu limite, então ficou super atrapalhado. Isto até é, quer dizer, eu não sou particularmente fã do que mas isto foi uma observação que eu fiz. Isto é muito interessante até do ponto de vista de nós percebermos como os conceitos depois funcionam como... Porque eu acho que as próprias pessoas não refletem muito sobre os fundamentos das coisas. Não, porque é lá a história do chavão, do direito da opção da mulher, disto e daquilo e não sei o quê, que é uma das valências, mas depois há outra. Isto são dois valores completamente distintos, quer dizer, não é aliás, a proteção do corpo da mulher é um dos valores que, numa mesa de um hospital, é levado em consideração naquele momento sobre se uma gravidez vai ou não vai, a vida da mãe, sempre foi. Agora, portanto, são valores que são contraditórios, são valores, e isto, aliás, é a diferença, uma das grandes diferenças. E o caso do aborto é muito giro por causa disso, porque é uma das grandes diferenças entre o princípio base do conservadorismo, que explica que a vida é, acima de tudo, uma escolha entre valores que são contraditórios e que têm que ser conciliados através da responsabilidade individual. Portanto, nós temos uma responsabilidade de escolher se preferimos o valor A ou se preferimos o valor B, e o ideal progressista liberal que entende que há sempre uma solução certa para ter uma determinada solução de uma escala de valores, que neste caso coloca no liberalismo contemporâneo a liberdade individual, portanto, no caso do aborto traduz-se no direito da mulher dispor do seu corpo como bem entender, como essa liberdade individual máxima. Portanto, lá está a maximização do valor de uma liberdade, que depois gera estes problemas. Quando este valor entra em conflito com outros valores, como é que se resolve? Obviamente, o mesmo problema têm na questão do wokeismo, que é quando a liberdade de uma pessoa entra em confronto com outra pessoa. Portanto, eles foram os primeiros, não, e tal, e não sei o quê. Portanto, o direito esta coisa toda do wokeismo, que no fundo é o direito a não ser ofendido, o politicamente correto, eles engoliram esta coisa toda. E depois, obviamente, isto começa a entrar em conflito com as liberdades das outras pessoas, nomeadamente liberdades fundamentais como a liberdade de expressão. E esta, no fim, aquilo que tu estás a referir é simplesmente o dilema de uma sociedade que não leva a fundo as coisas, quer dizer, que achava que tinha a húbris de ter soluções para todos os problemas e todos os predicamentos, sem se ter dado ao trabalho de aprofundar as questões ao tutano para perceber que, em última instância, em cada dilema, há sempre valores conflituantes e sempre escolhas muito complicadas de se fazerem. Claro, e depois acontece, tiveste, por exemplo, a Mariana Leitão a dizer que muito bem deve restringir-se o direito à liberdade de consciência se estiver em causa o direito do acesso ao aborto. Epá, eu achei que vocês eram liberais. Depois, exato. A maior das liberdades é a liberdade de consciência. Se tu acabas com isso, acabas com tudo.
E eles estão a olhar porquê? Porque o que é o chavão, o que é a cena, é a maximização daquele valor da liberdade individual daquela mulher. Esquecem-se que essa liberdade vai conflituar com outras liberdades. E eu acho que isso, acima de tudo, revela a fragilidade a superficialidade, é mais correto dizer, e da superficialidade vem a fragilidade. A superficialidade do debate público sobre as diferentes questões e a leviandade com que elas, em chavões, se resolvem, como é a questão da eutanásia, como são outras questões, em que muitas vezes, quer dizer, é cool e é maioritário e é confortável ter uma determinada posição, porque é moderna, porque é isto e porque é aquilo, mas a verdade é que depois não se dão ao trabalho de ir ao fundamento resolver estes problemas, tomam-se decisões que depois deixam estes outros conflitos latentes e que quem vier atrás fecha a porta, não é? E lá está, quer dizer, assim se explica como é que depois tens pseudo-liberais a tomarem medidas de caráter tão autoritário como são aqueles, e isto eu estou a falar particularmente disto, porque estamos a falar do Cotrim, estamos a falar da IEL, e joga muito, por exemplo, com aquilo que é a ALDE, era a ALDE, e aquilo que é esta família europeia, deste liberalismo contemporâneo, que é muita alma do establishment da União Europeia, esta ideia de que há sempre uma solução, de que vamos ser modernos, vamos ser inovadores, de que é possível acomodar estas liberdades todas, e que depois acabamos no Democracy Shield, acabamos no Digital Service Act, em que acaba por ser a opinião deles é a boa e a justa e aquela que tem que ser seguida, e os outros que estão a ter opiniões contrárias são os negacionistas, os malandros, os retrógrados, os primitivos, e aqueles que têm que ser calados porque estão a dizer coisas que são indecentes e que ofendem muitas pessoas. No fim, o problema é sempre o mesmo, é sempre este. Opa, eu pego nisso, Nuno, e porque eu estava na IEL exatamente quando começou ou quando se tinha essa discussão, e essa discussão praticamente, essas discussões começaram a ser censuradas. Talvez censurado seja uma palavra muito forte, mas a verdade é que as pessoas de um determinado grupo que achavam que havia tópicos que deviam ser discutidos, porque não é somos liberais e essas liberdades e esses direitos são todos definidos, começou a ser afastado e começou a ser, não eram os conservadores, eram os ciganos, eram muitas das pessoas já estiveram aqui connosco e são nossas amigas, porque deixou de ser poder discutir as coisas. Não podias discutir o aborto, não podias discutir a eutanásia. Eu lembro na altura que se discutia a lei da eutanásia no Parlamento, quer dizer, temos que ser a favor, mas a favor de quê? Quer dizer, não há um a favor, isto não é preto e branco, quer dizer, isto não é binário, eu sou a favor da eutanásia e eu sou contra a eutanásia, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto do direito. Não, há muitos detalhes que têm que ser discutidos, há muitas questões, obviamente todos concordamos em determinadas situações, uma pessoa que está a sofrer, que é tetraplégica, que está ligada às máquinas, é uma questão quase, pronto, a pessoa quer... Eu não concordo, Está bem, mas eu acho que a grande maioria das pessoas olham para isso. Agora, depois chegas a pontos em que tu dizes qualquer coisa serve para fazer a eutanásia, ou qualquer coisa, o aborto pode ser até aos 9 meses, como já existe em alguns locais. Quer dizer, quando chegas a esse ponto, eu acho que a grande maioria das pessoas já não é a favor do aborto. Pode ser a favor do aborto em determinadas condições, mas não vai ser quando já tens um feto, daqui a dias estamos a falar aos 5 anos ainda podes fazer o aborto, quer dizer. É esse o assunto. E o problema da IEL, o grande problema da IEL é quando deixou de ter essa discussão interna, porque isto é um fenómeno que é ligado a Cotrim, é ligado a pessoas próximas do Cotrim, porque era preciso consolidar o partido, era preciso, o partido chegou aos 8 deputados, vai continuar a crescer, somos um novo fenómeno. Lembro-me daquela discussão que houve na altura quando o Cotrim lá chegou, onde é que se iam sentar, se era ao lado do lado direito do PSD ou se iriam ficar no centro porque queriam ser o centro, o Cotrim ia chegar a dizer que não era um partido de direita. Portanto, era um bocado a história da ALDE. Nós estamos aqui para ser o contrapeso, não é sermos liberais, nós queremos ser o contrapeso e a partir daí tu já não podias discutir determinados tópicos. E eu acho que é essa falta de flexibilidade.
coisas, por exemplo, tu no PS tens essa discussão. Eu lembro da discussão no aborto dentro do PS. Não, e do PSD. Exatamente, havia essa necessidade de discussão. Eu lembro de falar com várias pessoas da IEL na altura e dizer-lhes: o PSD é 1000 vezes mais liberal, mas verdadeiramente liberal no sentido em que tolera diferentes opiniões. Exatamente. E aí é que entra a ideologia. Porque é esse o problema do progressismo liberal contemporâneo, é que há a ideia de que há uma solução. Correto. Há uma solução correta, há uma posição certa para se ter, que é a liberal. E, portanto, qualquer ela que seja, quando tens esse mindset, só pode haver uma. Portanto, quando tu tens este mindset, és iliberal por natureza. Correto. E isto é o que está a acontecer aqui em Bruxelas, é o que está a acontecer no establishment da União Europeia já desde há muitos anos, e essa é a matriz ideológica da IEL e do Cotrim. E por isso é que eles têm essa dificuldade que a Teresa, muito bem, estava ali a assinalar, porque quando depois vais chegar a cada uma das pessoas e perguntar sobre cada uma das matérias para aprofundar, vai ter o problema de que mais tarde ou mais cedo está a divergir, está a divergir daquela verdade. Preto, é 1 a 0 e acabou. Portanto, e depois não é assim. Começas a ter o medo de ter a discussão. Ou dizer, não sou nenhum, não sou zero, não sou nem branco, não sou preto, por estas razões. Os outros não conseguem entender e aí começas aqueles fenómenos de ativação de, este gajo é chegano, este gajo é socialista, este gajo era aquela coisa o tal mimo do liberal em toda a linha. Ou seja, tu és liberal, és assim. Certo. A cartilha é esta, está aqui, o número de ponto de coisas. Isto é o que é ser liberal. Queres ser liberal? És isto. Sim. Isto não é liberal, isso é o oposto de ser liberal. Mas outro fenómeno que é interessante, vocês estavam aí a puxar, que é a questão do wokismo, que a IEL a determinada altura já diz que não, que era já com o Rui Rocha anti-wokismo num determinado momento, mas lá dentro a coisa não era bem assim. Que resultou neste Me Too, mas o Me Too também se virou contra eles. Falando em geral daqueles, basta olhar para o caso do Boaventura Sousa Santos ou do Íñigo Errejón, por exemplo, em Espanha, não é? Quer dizer, os feministas, os grandes feministas, afinal, quando foram apanhados, a coisa virou-se contra eles. E aí começaram a pensar que... Eu continuo a achar que os feministas é uma atitude passiva-agressiva de arranjar companhia feminina. É uma forma, Havia várias técnicas nos tempos da universidade. Eles não têm coragem de pedir às raparigas para ir tomar um café ou beber uma cerveja ou ir dançar, então eu quero ser ativista feminista contigo. Mas não sei se vocês se perceberam, porque acho que estas notícias passaram um bocado entre os pingos das chuvas, de uma carta de apoio ao Boaventura, já se está... de certa forma, a atacar as senhoras que o acusaram, em Espanha também com um bocadinho... E uma carta de apoio ao Coutinho, isso também foi outro tiro no pé. Mas isso foi internamente... É a mesma coisa. Sim, mas eu acho que foi um erro. É verdade que uma das signatárias era a Ana Gomes, a dizer que não foi assediada por Coutinho. Tu achas que isso é diferente, Vítor? Não, mas atenção... Aquela que foi escrita não é diferente, é a mesma coisa, é tentar salvar a pele a alguém. A do Boaventura de Sousa Santos é uma coisa que já acontece com algum tempo. Quando é que começou o caso do Boaventura? Há cerca de 2 anos, mais ou menos, não é? Em 2024, por aí. Quando se tornou público. É um caso legal. Primeiro ele foi, aquela coisa, afastaram-no do Centro de Estudos em Coimbra, do SES, e aquelas coisas todas. Houve pessoas próximas deles que o afastaram. E a carta aparece agora, passado quase 2 anos. A do Coutinho, que é a mesma coisa que a tentar salvar a pele, é mais uma daquelas coisas que é em cima do joelho. Não, temos que ir. E depois há nomes que estão ali e há outros que não estão. Que é que a secretária e o presidente do partido não está. Como foram aquelas mensagens, eu sou uma senhora, sou então olha lá, e porquê é que só as mulheres é que eram assediadas? Não é um partido moderno?
Pois, não são pelas passadeiras arco-íris. Porque é que ele, se fosse um assediador compulsivo, não andava a pedir para abrir as pernas aos homens? Olha, podia escrever na carta, eu nunca fui assediado pelo Coutrinho, estive com ele e nunca fui assediado. Mas isso era, se fosse o partido verdadeiramente inclusivo... não deve ser o estilo dele, pá. Se fosse o partido verdadeiramente inclusivo, tinham sido 30 mulheres e 30 homens a dizer que não foram assediados pelo Coutrinho. Já eram 60. Não tinha pensado nisso. Olha, anti-wokeismo, já viste? Estão a virar mesmo... Mas eu acho que o problema aqui foi mais da reação, da forma como eles reagiram, e eu concordo. Acho que num partido, por exemplo, como o PSD, como o PS, até no Chega hoje em dia, que já teve tantos casos, o gajo das malas, olha, havia um meme que era 30 malas... assinaram uma carta que tinham sido roubadas no aeroporto, quer dizer, portanto, como aquelas 30 disseram que não... Quando tu te fragilizas, quando tu te pões a jeito, és morto pelos memes, acabou. Pois. E isso é um exemplo. É um exemplo como um meme dá cabo de um argumento frágil e de uma atitude não consegue fazer memes, que foi a nossa grande vantagem. Sim, mas há aqui uma questão. Eu acho que a reação foi muito má, porque eles a determinada altura foi uma série de situações. A primeira reação dele e depois do partido. Porque há um artigo muito interessante, que é no dia a seguir, eu não me recordo, até no Observador, que é o jornal mais próximo da IEL, escrito pelo Pedro Jorge de Castro, que é, acho, salvo erro, é editora, diretora adjunto, em que ele fala que a denúncia já era conhecida dentro da IEL. E aquilo que me surpreendeu, não é? Ok, isso podia continuar a ser falsa e tudo isso. É que o partido demorou 60 horas, mais de 2 dias, a reagir e a dizer que não, isso é falso. Nunca apareceu nenhuma denúncia. E portanto, era isso que eles deviam ter dito. Não, desculpa. Mas há pessoas que dizem que sim, que já havia, pelo menos eu li isso, que a denúncia tinha 2 anos e era conhecida dentro do partido. E portanto, a reação, e depois estas reações em cima do joelho de pessoas a escreverem posts no Facebook, que é um bocado como o Rui Rocha fez quando o Coutrinho se demitiu, logo 5 minutos depois tinha um post preparado, e fala-se que o Coutrinho no fim de semana já sabia que isto ia sair nos jornais, muitos provavelmente até podia estar preparado, como um artigo que aparece num jornal que eu desconhecia, que é o 24 Mas aí ele tinha a obrigação de se ter preparado melhor, se ele tinha conhecimento. Mas daí é que eu falo, há uma inexperiência enorme, na linha do que tu disseste do André Ventura, mas eu acho que dentro do PSD e do PS, se uma coisa destas aparecesse e houvesse indícios, a coisa teria sido feita de uma forma completamente diferente. É tentar enterrar o assunto sem que se deixe que isto ocupe os dias todos, porque andamos a falar nisto desde terça-feira. E deixou-se de falar de Ventura, praticamente não se fala de Seguro, praticamente não se fala dos outros deputados nem das sondagens, fala-se do Coutrinho. E isto foi um erro brutal da IEL, que eu acho que pode não ter consequências nestas eleições, porque eu acho que ele vai ter um resultado melhor do que poderia ter tido há 3, 4 anos atrás, mas pode ter consequências para a IEL em si nos próximos... Mas isso já é um problema, porque a IEL tem este problema neste momento, a IEL reduz-se ao Coutrinho. Claro. Eles conseguiram secar-se desta maneira, quer dizer, tanto se purificaram, mandaram tanta gente fora... que tudo é à volta de Coutrinho. Sobra o Coutrinho. Quer dizer, claro, sobra o Coutrinho. E depois a purificação tem um problema também, que é, tu purificas-te dando a ideia que a porcaria, os maus comportamentos, etc., só acontecem nos outros, ele é o educado, o moderado, não sei o quê. E depois, quando há estas vulnerabilidades que aparecem sempre, sendo alegações falsas, mas que aparecem sempre, é muito mais difícil de encaixar. Ou seja, não há um entendimento de que a condição humana tem as suas falhas da extrema-esquerda à extrema-direita, em todo o lado. Esta ideia de que são impolutos. E estava num pedestal de virtude, não é? Depois, enquanto que nos partidos em que a gente acha que só há lixo e de lá só vem lixo, quando aparece uma coisa menos boa ou má, é mais gerível, não é? Porque a expectativa, neste caso, é tipo, espera aí, então isto é tudo igual, então se calhar vou rever as minhas posições, não é? Sim. E aí ele tem muito isso, que é aquilo que sempre me irritou, deste pedestal de virtude autocongratulatória de nós é que somos os bonzinhos, nós somos os liberais, nós é que temos razão, os outros são todos estúpidos, não é? Quer dizer, e pronto, estas coisas depois saem caro. Enfim.
Vocês têm previsões? Não sei, querem arriscar as previsões? Podemos fazer. É pena não estar cá o Poças para também se arriscar por fora de pé. Vai ser em você. Começa tu aí com a tua previsão. A minha previsão, acho que já, pronto, em último lugar, acho que o Almirante e o Coutrinho vão estar ali taco a taco, um bocadinho acima dos 10%, e depois vais ter lá em cima, o Ventura vai ficar em primeiro lugar. Eu imagino que ele deva ter ali os seus 23%, 24%, quer dizer, estou a confiar que o exército Ventura das legislativas vai votar porque está entusiasmado com a ideia dele ganhar a primeira volta e ir à segunda volta. E o segundo lugar, pelas razões todas que eu explicava há bocado, acho que vai ser do Seguro, o terceiro do Marcos Mendes. E, portanto, aposto numa segunda volta Ventura Seguro. Eu também. Exatamente igual? Exatamente igual, embora não me consiga avançar sobre os outros três, as posições dos outros três, mas acho que se eu agora tivesse que apostar, apostava uma segunda volta de Ventura Seguro, e acho que o Ventura tem dito muito isso, eu acho que isso é um bom ponto. Ou melhor, começo a achar que isso é um bom ponto agora. A segunda volta são outras eleições, é baralho e volta a dar. E nesse aspecto vai ser muito interessante, porque eu acho que vai ser isso, não é? No fundo. Então, antes de eu dar a minha opinião, como é que tu verias esse combate político de uma segunda volta entre o Chega, não é, e o PS, entre a Ventura e o Seguro? Que tópicos é que se vai falar? Porque isto vai ser completamente diferente. Qual é que tu vês como estratégia está mais próxima do Chega e do Ventura? Praticamente percebem que não é uma eleição para ganhar, muito dificilmente vão vencer, creio eu, mas tem muito a ganhar. Tem muito a ganhar, eu por acaso também devo dizer outra coisa. Sim, não vou. Tem muito a ganhar, acho que o primeiro é o mais interessante, não é? Pode não ser a politicamente mais consequente, embora tenha uma consequência se António José Seguro ganhar, que é a reabilitação do Partido Socialista. E é assim, eu tenho a maior simpatia pelo António José Seguro e acho que são os dois melhores candidatos que passam à segunda volta, se for este cenário, sem dúvida. Acho que é a melhor hipótese que nós temos de ter uma discussão sobre uma ideia de país. E acho que isso vai ser muito, muito interessante e pode deixar vir ao de cima o melhor de cada um destes candidatos, que agora também estamos tão acelerados com estas notícias e esta corrida e guerra fratricida que não tem dado. Portanto, nesse aspecto acho que vai ser muito interessante. Acho que cria um dilema gigante para o PSD, e eu, ao contrário do Nuno, acho mesmo que Marcos Mendes é o candidato do montenegrismo. O montenegrismo não queria, também não havia essa disponibilidade pela parte do Passos Coelho, mas o montenegrismo não queria como candidato o Passos Coelho. Quando falo de montenegrismo, não é como se fosse falar de golismo, não é? Estou a falar de montenegrismo porque é uma marca já, e acho que isso para o PSD vai ser muito difícil o ter que se posicionar, provavelmente não se posiciona, espero eu, quer dizer, acho que não vai cometer a loucura de dizer que se vai unir ao candidato do Partido Socialista para travar o fascismo. Mas acho que nesse aspecto vai ser muito interessante e achava uma terceira coisa que já não me lembro o que é. E acho que confirma essa reconfiguração, não é? Porque há aqui uma polarização e o líder da polarização contra o candidato socialista vai ser André Ventura. Eu, por acaso, Vítor, se permitires, eu não faço a mesma leitura. A Teresa estava a dizer que é a reabilitação do Partido Socialista, eu não acho nada disso. Porque acho que a eleição está muito personalizada e acho exatamente o contrário. Se tu tiveres uma segunda volta em que, por exemplo, é a Ventura contra Marcos Mendes e o Seguro perde para Marcos Mendes por 1%, e portanto tem 21%, tal como o PS teve nas legislativas, mas não passa. O António José Seguro de repente torna-se um ativo político do Partido Socialista e torna-se um putativo futuro secretário-geral do Partido Socialista com outro lastro e outra bagagem que o José Luís Carneiro não tem de todo. Enquanto que se ele for à segunda volta, e provavelmente for eleito Presidente da República,
continua ao vazio no Partido Socialista de não ter figuras, porque tem a linha dura do Pedro Nuno Santos e da Alexandra Leitão, que já se percebeu que eleitoralmente não vale muito, e como figuras mais centristas, quem é que tem? Tem o José Luís Carneiro, que é aquela figura mais apagada, tem um Medina, que não é alguém que esteja com vontade, nem parece que seja alguém que eleitoralmente também valha grande coisa, e portanto eu acho muito mais complicado a vida para a AD se tiver um seguro que tem um resultadão sozinho, porque ele avançou sozinho contra o PS e pode sempre dizer isto, e que depois fica ali disponível de repente para poder vir a ser o futuro líder do Partido Socialista. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só esta questão aqui do montenegrismo, porque às vezes, eu percebo as pessoas que estão de fora, é assim, eu sou militante do PSD. Estão de fora, não percebem nada disto. É verdade. Falar do montenegrismo é não conhecer fundamentalmente o PSD por dentro, nem quem é que elegeu o Luís Montenegro. Quem elegeu o Luís Montenegro foram os apoiantes do Pedro Passos Coelho. É porque isto fica muito claro. Portanto, é por isso que eu digo que não há montenegrismo coisíssima nenhuma. É óbvio que o Montenegro é primeiro-ministro, é óbvio que foi buscar, tem 3 ou 4 pessoas que são dele, com certeza, como é óbvio, não é isso que está em causa. Eu estou a falar das bases do partido, estou a falar dos militantes, estou a falar das estruturas. Agora, a maioria do score eleitoral que elegeu Luís Montenegro são pessoas que sempre foram grandes apoiantes do Pedro Passos Coelho. Estás a falar das lideranças ou do... Estou a falar do partido. Por isso é que estou a falar do partido. Por isso é Mas que... os partidos era outra coisa que eu vos ia dizer. Vocês acham, porque nunca vai ter abaixo não sei o quê, porque é o PSD ou porque é o PS. Isso acaba, os partidos são como as pessoas. Vamos ver. Eu acho que numas eleições presidenciais isso pode acontecer. Agora, independentemente de tudo, duvido que o Marcos Mendes esteja muito abaixo dos 20%, duvido seriamente, e se isso acontecer, acho que é um sinal de alerta importante para o partido. Agora, eu estou a falar dentro do partido. Falar de montenegrismo como se isso existisse, isso não existe. Existe. Não, desculpa, não existe. Não existe. Dentro do o Montenegro era ninguém, foi alguém que apareceu para cumprir um vazio, que era uma luta contra o Rui Rio, que esse sim representava um partido social-democrata fundamentalmente distinto daquele que era o partido social-democrata do Pedro Passos Coelho. Vamos ser muito claros aqui nisto. E, portanto, o Rui Rio representava um partido diferente daquilo que representava o Pedro Passos Coelho. O Montenegro vem apanhar a orfandade do Pedro Passos Coelho dentro do PSD. E como é que o PSD do Montenegro trata o legado do Pedro Passos Coelho? Mas isso tem a ver quem manda, quem está no poder, para não isso tem a ver, Teresa, isso tem a ver com a afirmação do Luís Montenegro, enquanto líder, que teve a necessidade, isto é dos livros, de matar o pai para se afirmar ele próprio. Agora, independentemente disso, falar de montenegrismo como se isso fosse uma determinada interpretação do partido, ou como se amanhã, se amanhã houvesse o Montenegro saía por alguma razão e havia eleições e vinha o Pedro Passos Coelho e achar que toda a gente... Não, está bem, mas tu não podes, em todas as discussões, ter que ser a hipótese do regresso. E se não viesse o Pedro Passos Coelho, qual era a alternativa? Não, mas isto é para explicar que haver alguma coisa dentro do PSD, há passismo. Não há montenegrismo. Não manda nada no PSD agora, Nuno. Eu conheço o meu partido e tu has de conhecer o teu, diz lá, um passista que esteja no poder. Com cargo. Não vou mencionar pessoas... Quando chegamos às coisas tu nunca mencionas nada. Não menciono, até porque não quero, por razões evidentes, que deviam ser evidentes para ti. Secretos? Com certeza. Achas que eu vou estar aqui a denunciar, olha, eu também conheço denunciar pessoas? Eu não sou do PSD, mas também conheço muitos passistas. Pronto, tenho muitas dúvidas que isso seja assim. Pronto, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre aquilo que eu estou a dizer. Sim, e, portanto, estou a falar do meu partido e eu falo com a vontade do meu partido. Aquilo que eu estou a explicar. Claro, mas eu não estou a explicar. Não há uma doutrina Montenegro. Se o Montenegro sair amanhã de primeiro-ministro e não se recandidatar, desaparece. E com o mesmo astro que Marcos Mendes será um problema para o futuro, como Marcos Mendes foi um problema para Montenegro hoje em dia, que é ter um ex-líder com um grande cardápio, com um grande
com grande currículo e que depois tem dúvidas se vale ou não eleitoralmente. E, portanto, a ideia do montenegrismo, como se fosse uma coisa que tomou conta do PSD, isso não existe. A existir alguma coisa dentro do partido, existem fundamentalmente duas visões, graças ao Rui Rio, que se antagonizaram. Uma visão que, de facto, é mais social-democrática e é minoritária dentro do partido, e uma visão que se identifica, acima de tudo, com o legado de Pedro Passos Coelho. Ponto final. Tudo onde é que está essa o resto é política e tudo o resto é um partido de poder obviamente apoiar aquele que é o seu presidente, que é o primeiro-ministro do país. Eu percebo que, se calhar, num partido de protesto, como é até agora o Chega, isso não faça sentido. Agora, para quem tenha vivido dentro de um partido de poder, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Portanto, se há um líder do partido, há um líder do partido, e esse líder do partido é o ministro, o partido apoia... Não pia, vai atrás, verga. Não é uma questão de vergar, pode haver, ouve lá, quer dizer, eu sou militante e como estou farto de criticar o Luís Montenegro. Eu sei, mas estás muito sozinho, não desculpa dizer-te isto. E eu estou-te a explicar porque é que isso acontece. Porque os teus amigos fascistas... Não é difícil de perceber isto, desculpa lá. Isto acontece, a mesma coisa no Partido Socialista, acontece no PSD. E aquilo que é mais incrível é que ainda mais do que no PSD acontece no Chega, que nunca chegou a poder nenhum. Quem é que está no Chega a falar mal do André Ventura? Uma identidade ideológica muito marcada, quem é que critica o André Ventura? E quem é que fala contra o André Ventura quando ele faz alguma coisa de menos bem? Ou é perfeito? Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que a ala vencedora, e que determina o que é o PSD hoje, quer tu gostes, quer não, é o Montenegro. Já não há passismo no PSD agora. Desculpa, tu falas do montenegrismo como se fosse uma coisa. Não existe montenegrismo. Tu falas do montenegrismo como se tivesse uma identidade. Não tem. Pois esse não, é o problema nenhuma. do Montenegro. Tem uma identidade do ponto de vista de ocupar o aparelho. Não tem. É uma liderança do PSD, e esta é a fragilidade do Montenegro, é uma liderança do PSD que está no governo. Este é o problema do Montenegro e é a razão pela qual vai correr mal. É precisamente por não ter identidade nenhuma. Pronto. É que tu entras numa interpretação daquilo que eu digo. Quando eu digo o montenegrismo, eu expliquei, não é uma coisa com uma identidade política. Tomar ao PSD que fosse uma identidade política. Percebes? Não é. Mas é aquilo que é o PSD hoje, muito refletido na escolha de Marcos Mendes, por isso é que eu digo que o Marcos Mendes é o candidato do montenegrismo e não existe uma alternativa. Se tu me disseres, existe, estão todos escondidos à espera, ok, tudo bem, mas percebes do ponto de vista de um debate político, isso não tem nem grande interesse, nem grande credibilidade. Tu podes dizer o quê? Também posso dizer eu vejo coisa, por acaso não estou lá dentro, mas nós podemos dizer que vemos e que não comentamos, porque não podemos, mas para efeitos de debate e discussão política, o meu argumento é, não se vê uma linha contraditória. Tu respondes-me com razão. No Chega também não há uma linha contraditória. Pois com certeza que não, nem há referências anteriores, porque o Chega só teve um líder. Certo? Portanto, tu não tens a disputa. O Rui Rio é um mundo de diferença do Passos. São dois universos políticos completamente diferentes. E o montenegrismo, dizer-me que é filho do pacismo, não é. Pode até ser filho, mas não reconhece a paternidade. Desculpa. E isso vê-se no embaraço do Marcos Mendes com a invocação da figura do Pedro Passos Coelho, que nunca apareceu. E eu creio que é também porque Marcos Mendes não quer que ele apareça. E pronto. Falei pouco. Vocês estão a falar muito, mais ou menos o mesmo. Mas pronto, eu vou à minha... Eu tinha aqui até apontado. Eu para já olho para estas eleições, eu acho que vamos ter muito mais participação. Uma participação muito maior. Muito provavelmente, eu não arrisco os 6 milhões, mas eu acho que vamos ter provavelmente 5,5 milhões de votantes, que será muito interessante e claramente com quem ganha com isso, André Ventura, e eu acho que, ao contrário de vocês, eu não ponho o Henrique Gouveia Melo fora da corrida. Eu acho que ele há um voto, poderá haver um voto silencioso daquelas pessoas dos tempos do Covid. Ele tem um aparato político muito grande por trás. E eu acho que isso também não está a ser medido dentro das sondagens. Eu sinceramente acredito, porque para o Luís Marcos Mendes a coisa correu mesmo muito mal. Acho que esta campanha correu mesmo muito mal, foi muito atacado e não se soube defender, e acho que
pode ser terrível. Eu acho que o Gouveia e Mel pode estar a disputar ainda o segundo lugar e à frente do Marcos Mendes. E digo aquilo que sempre disse, André Ventura seguro e o Contrinho com muito bom resultado, mas não nos sonhos que a IEL tinha. E uma coisa pode ser muito interessante, se nós olharmos para as sondagens, acreditando que seja um resultado deste género, é que o Ventura pode ter mais do quádruplo dos votos da extrema-esquerda. Quem é que há 5 anos acreditaria que isso era possível? Até mais. A extrema-esquerda está com... nem chega a... Não, pode ter mais do quádruplo. Estamos a falar, não é o dobro. É que se a extrema-esquerda tiver a 5 a 6%, que é aquilo que estamos a falar de Bloco de Esquerda, Livre e PCP, okay, o Ventura pode o triplo ou o quádruplo, porque há 5 anos atrás ninguém imaginaria isto. É uma mudança do espectro político português. Quando tinhas uma Mariana Mortágua, ou quando tinhas uma Catarina Martins, quando tinhas um Jerónimo de Sousa, quando tinhas candidatos fortes na esquerda, na esquerda mais à esquerda, a extrema-esquerda, ou a esquerda radical, e hoje em dia praticamente desaparecem, e se tiverem, se eles chegarem aos 8% juntos, é um enorme resultado. Eu acredito que estarão mais, por causa do voto útil no seguro, poderão estar nos 5 a 6%, todos juntos, e isto é uma hecatombe histórica. Vamos ver. Também é. Bom, já vamos aqui com quase 1h30 de programa e já estamos cansados, já tivemos aqui discussões interessantes, então vamos às linhas direitas. Teresa, queres começar? Olha, quero muito rápido, não é direita, é torta, tem a ver com a questão do Irão, não tanto com o que se está lá a passar, embora me pareça que desta vez nós já tivemos ciclos de protestos no Irão que não deram em nada, é um regime particularmente resistente do ponto de vista de um regime autoritário. Mas eu acho que a escala dos protestos, o facto de já haverem variadíssimas cidades, de se permanecerem no tempo, independentemente da repressão, que tem aumentado, a mobilização não tem baixado. Portanto, acho que nós podemos assistir a coisas, embora tenha grandes reservas sobre o que poderá ser o futuro depois, porque é sempre muito difícil nestes sítios onde não existe propriamente uma nação, uma comunidade nacional, depois construir, fazer uma transição para a democracia. Mas o que eu tenho achado mais divertido é ver o embaraço, e tu saberás isto melhor que eu, Vítor, o embaraço da esquerda podemita com o que se está a passar, não é? Portanto, vamos esquecer o feminismo é só para mulheres em Berkeley com cabelo azul, e depois, de facto, havia ligações, creio que comprovadas, não é? Do Irão, como da Venezuela, enquanto que outros que existia antes do Podemos. Do Podemos e somas muito generosas. E quão extraordinário é que nós nos tenhamos deixado convencer que o Podemos é um partido progressista, embora eu não acho que isso seja um elogio, mas que o Podemos é um partido progressista quando andava a receber financiamento de uma teocracia. Quer dizer, nós endoidecemos de vez, deixámos enganar de uma... E hoje vi uma coisa da Irene Montero, já coitada, que tudo aquilo está em decadência no seu final, mas achei muito, quer dizer, engraçado, não tem graça nenhuma, mas achei curioso e portanto pensei, olha, aqui vai a minha linha torta. Ok. A minha linha direita ou torta também é para o Irão, é só pela questão da censura e da completa falta de informação que temos, porque já são 7 dias sem internet, sem ligação à internet internacional. Eles bloquearam o 3G a nível nacional, também com os sistemas do Elon Musk, eles têm jammers para bloquear os sinais de satélite, obviamente que é muito mais complicado, tentam fazê-lo em zonas mais urbanas, se for as zonas mais rurais, obviamente isso é mais difícil, o acesso por satélite. Mas o certo é que não sabemos, hoje falam-se muitos números, já ouvi 200, 300, 400, 2.000, até 10.000 mortos, mas é impossível, nós podemos confirmar, não gosto de olhar para esses números e dizer que são uma certeza, porque entramos também naquela história de Gaza, em que qualquer coisa que acontecia eram 400 crianças que morriam entre 300 mortos, não é? E, portanto, não entrar nessa política de desinformação ou de usar a informação e de
basicamente números que não são reais. Sabemos que existem mortos, sabemos que houve pessoas executadas já por enforcamento, isso está confirmado, mas os números finais não conseguimos saber, não conseguimos. Nos primeiros dias tínhamos vídeos, hoje já não sabemos se as manifestações continuam com a mesma força, porque essa censura, onde é que está, a pergunta que eu faço é onde é que está o direito internacional de um país que faz isso ao seu povo, lhes tira a possibilidade de comunicar com o exterior, que os executa, aqueles que criticaram tanto o que se passou na Venezuela, hoje estão muito calados, como o exemplo da nossa extrema-esquerda ou do Podemos ou da Esquerda Unida do Sumar em Espanha. Nuno, a tua linha direita torta ou de que forma quiseres? Olha, a minha linha era também para o Irão, portanto acho que tu já fizeste aí o filme todo, talvez dar só uma outra perspectiva, no sentido em que de facto o mundo, este novo mundo de Trump para a frente, e que, como nós temos falado aqui abundantemente, como esta mudança é estrutural, não é? Quer dizer, pelo menos da minha parte assim a vejo, está a mudar uma velocidade avassaladora. Portanto, tem a questão da Venezuela, Cuba também está com muitos problemas, e o Irão está claramente numa situação em que, com ajuda ou sem ajuda, parece estar a chegar ao fim aquele regime. E, portanto, é curioso como a maior parte das pessoas, eu sei que nós estamos em eleições presidenciais, não é? Nós próprios estamos a falar sobre isso o programa todo, mas como a maior parte das pessoas escapa a violência e a magnitude da mudança que nós estamos a assistir nos dias de hoje. Muito bem, com a nossa análise desta campanha e as nossas estimativas e também um pouco com linhas direitas muito semelhantes, focadas num dos grandes problemas da atualidade, que é o Irão. Chegamos ao fim do programa. Agradeço a vossa atenção. Estaremos de volta na próxima semana, ou para analisarmos os nossos tremendos erros, ou outra vez aquela discussão típica para as eleições, os erros das sondagens. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Spotify, estamos no Facebook, estamos em todas, porque a Linhas Direitas é mesmo assim. Caso vos aguardamos para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.